E o Bitcoin já começou a semana com uma forte alta na segunda-feira, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vamos comentar sobre os eventos macroeconômicos que ocorreram hoje, que vão ocorrer amanhã e podem fazer preço no mercado, e também vamos atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir o nosso Instagram, seguir o nosso TikTok, e se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, tiver alguma dúvida, deixar aí embaixo nos comentários, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, que está subindo hoje nessa segunda-feira, mais de 4%, chegou a bater ali em 71.300 dólares aproximadamente. E aí, será que ele sobe mais? Bem, primeiro a gente tem que lembrar da análise de ontem, né? Ontem eu tinha comentado que o Bitcoin tinha rompido para cima, um ombro, cabeça, ombro invertido ali no gráfico de uma hora, com alvo ali na região dos 69.300 dólares, tá? O Bitcoin não só foi nos 69.300 dólares, como disparou e foi acima. E depois de passar acima disso, o Bitcoin iniciou o rompimento de um outro padrão que projeta uma alta ainda maior. Tá? O Bitcoin rompeu para cima um fundo duplo padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa que o Bitcoin vinha aí nas últimas semanas, fazendo topos e fundos mais baixos, para uma tendência de alta, tá? E se a gente projetar para cima esse fundo duplo, a gente vê alvo para o Bitcoin, projeção para ele subir ali para a região de aproximadamente 74.200 dólares nos próximos dias, tá? Então, esse é o alvo para o Bitcoin agora, mas não se assustem se ele corrigir. O Bitcoin poderia facilmente voltar ali para os 69 mil dólares e fazer aquele movimento conhecido no mercado como pullback, onde ele volta, retesta o suporte rompido, no caso aqui a resistência rompida, para confirmar o movimento e depois dar sequência à alta, tá? Então, é isso que eu estou vendo aqui no gráfico do Bitcoin. Para mim, o gráfico do Bitcoin está promissor, ele rompeu o fundo duplo para cima e está prometendo mais altas, tá? Então, a situação do Bitcoin aqui parece boa em termos de gráfico, né? Quando a gente olha os tempos gráficos maiores ali no gráfico diário, por exemplo, a gente acaba vendo a mesma coisa, tá? Difícil ver um padrão ali muito definido, algo muito novo, mas a situação para o Bitcoin segue boa. O único problema é que ele fechou o gráfico diário agora abaixo ali dos 69 mil dólares, tá? Por muito pouco. Então a gente vê que os 69 mil dólares segue sendo uma resistência aí difícil de passar, tá? O Bitcoin às vezes até consegue superar ela, mas ele não está conseguindo se manter acima, né? E a gente precisa, na minha opinião, de fechar um candle do gráfico semanal acima dos 69 mil dólares para a coisa ficar mais interessante, tá? Mas, galera, a gente tem que olhar aqui também o mercado americano. Hoje o mercado americano está caindo, né? A gente vê aqui que o SP500 ele teve uma leve queda nessa segunda-feira, enquanto o Bitcoin subiu, e a explicação disso, para mim, pode estar ligada aos indicadores de sentimento aqui da High Block, tá? No caso aqui do TRDR, a gente vê claramente que as pessoas estavam abrindo posições short, né, apostando na queda aí nos últimos dias. A gente vê o long short ratio caindo aí nos últimos dias, enquanto o open interest subindo, né, mostrando que as pessoas estão abrindo posições apostando na queda, e geralmente quando as pessoas abrem posições apostando na queda, o que as baleias fazem? Elas jogam o mercado para cima para tomar o dinheiro dessa galera, para liquidar essas pessoas. E eu havia mostrado aqui nos últimos dias que havia bastante liquidez ali na região entre 69 mil e 70 mil dólares, e o Bitcoin não fez outra, tá? Acabou indo lá buscar essa liquidez dessas pessoas que estavam apostando na queda e perderiam se o Bitcoin subisse. O Bitcoin subiu, pegou a liquidação dessas pessoas, e para mim essa é a explicação mais forte para esse movimento de alta que a gente teve hoje. A gente vê aqui pontos de liquidez se formando ali no 75, no 71, abaixo ali na região dos 62 mil dólares, tá? Mas agora a gente pegou a principal região de liquidez que a gente tinha. Quando a gente olha aqui abaixo, parece que a gente tem muita liquidez, mas eu não confio muito, tá? Isso porque quando a gente olha aqui, a gente vê que uma boa parte dessa liquidez começou a se formar antes dessa subida do Bitcoin. Essa liquidez que a gente vê aqui abaixo é a liquidez de pessoas que estavam apostando na alta nos últimos dias, tá? Se essas pessoas estavam apostando na alta ali quando o Bitcoin estava no 63, 62, 61 mil, e o Bitcoin subiu ali para 71 mil dólares, provavelmente essas pessoas fecharam suas posições ou reduziram as posições, colocaram stop, tá? Então, muitas dessas posições podem não estar abertas nesse momento, então eu não tenho tanta convicção de que o Bitcoin vai buscar ali os 61, 62 mil dólares por agora, tá? Então,
essa é a minha visão aqui para o Bitcoin. Acredito que para cima a gente não tem tanta liquidez, igual eu disse, está formando ali no 76, ali no 71.500, mas não tem tanta, tá? Vamos aguardar e ver aí se vai formar mais liquidez nos próximos dias, para qual lado que vai formar, o que as pessoas vão fazer, se elas vão abrir posições apostando na alta ou na queda, e aí a gente consegue ter uma direção bem clara, tá? Mas vamos falar de macroeconomia, que eu acabei pulando aqui para análise de sentimento, porque eu acho que é daqui que veio esse movimento descolado do mercado americano de hoje. E quando a gente vai aqui para os indicadores macroeconômicos, a gente vê que hoje a gente teve venda de casas novas ali abaixo da expectativa nos Estados Unidos, tá? Mas o dado de amanhã, às 11 horas da manhã, pode impactar mais o mercado americano, é o dado de confiança do consumidor de março. Se ele vier acima da expectativa, que é 106,9, pode indicar para o mercado que talvez o Fed ele tenha que começar a prestar atenção na aceleração da economia e na inflação, porque vai mostrar que a economia está forte. Se o consumidor está mais confiante, indica que a economia pode ir para cima e a inflação também pode acabar indo para cima, tá? Então, olha nesse dado, para mim o mais importante da semana é o que a gente vai ter na sexta-feira. Sexta-feira tem grandes chances de ser um dia muito volátil para o Bitcoin e para os mercados globais em geral. Isso porque a gente vai ter núcleo do índice de preço PCI, lá nos Estados Unidos, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, e algumas horas depois, ali por volta de meio-dia e meio, vai ter discurso do Jerome Powell, tá? Então, pode ser que saia alguma coisa ligada a esse dado do PCI e o mercado vai ficar com um pouco de medo, tá? Então, o mercado pode reagir de forma exagerada ao dado do PCI e também a falas ali do Jerome Powell na próxima sexta-feira, então fiquem de olho nisso. Por esse vídeo é isso, pessoal. No mais, desejo a todos uma excelente semana, um bom final de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!